Eu quero, antes de encerrar, trazer um assunto importante que foi destacado pela Maria Carolina Trevisan na coluna dela no UOL nessa quarta-feira, diz respeito ao técnico Cuca, que saiu do Atlético Mineiro, sem tratar de violência sexual, e a Maria Carolina Trevisan traz esse olhar aí, que esse fato engasgou a torcida. Vou rememorar aqui, porque o Cuca, que está deixando o Atlético Mineiro, né, ele tem esse caso aí no currículo dele, digamos assim. Lá em 1987, ele, o ex-goleiro Eduardo, o ex-zagueiro Henrique e o ex-atacante Fernando foram detidos em um hotel na Suíça com acusação de violência sexual contra uma adolescente de 13 anos. Carol, é um assunto delicado esse. É delicado e eu vou te dizer, Diego Sakamoto, que a repercussão me chamou muito a atenção, assim, ela foi muito maior do que eu tinha como expectativa. Qual é a questão, né? O Cuca, estamos agora em 2022, o Cuca foi o técnico mais vitorioso de 2021, levou o Galo a vitórias muito importantes, que fazia anos que também não ganhava no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E aí, com isso, ele teria a oportunidade de endereçar essa questão, de tratar da violência sexual num meio, que é o meio do futebol, que é um meio muito masculino, né, muito machista, não por acaso. E aí ele, então, já tinha dado uma entrevista, mandado um vídeo para a Marília Ruiz, que é também colunista do UOL, em que ele fala sobre isso, ele fala, mas ele quer encerrar o assunto, né, basta desse assunto, isso é uma questão muito antiga, isso agora, eu sou um cara que respeita as mulheres e tal, ele realmente pode ser um cara que atualmente respeita as mulheres. Mas a questão não é essa. A questão é que ele deveria ter aproveitado a oportunidade de estar numa equipe, liderando uma equipe como o Atlético Mineiro, que tem um histórico de lutas e de relevância, de resistência ao longo do... Ele nasceu em 1908, né, o Atlético. Eu estudei um pouco sobre o Atlético, achei muito, muito interessante a história toda, porque o Atlético foi fundado por uma mulher, que é a dona Alice Neves, né, os mineiros sabem disso, foi ela, com a mão dela, que costurou os primeiros uniformes, foi ela que formou a primeira torcida organizada feminina, quer dizer, o Cuca fazer isso, ainda mais com a torcida do Galo, né, óbvio que isso não é 100% dos torcedores do Galo pensam o que eu estou dizendo, não, mas as mulheres, por exemplo, a torcida feminista do Galo, né, que agrupa, pensa isso, que o técnico poderia, então, ter falado sobre o assunto de maneira mais transparente, porque, no fim, ele foi condenado a 15 meses de prisão na Suíça por ter participado desse estupro. Ele não diz muito bem em que momento ele participou, né, nessa cena dos 4 ali, jogadores, mas ele também não trata de nada, então ele não conta, não é transparente e não faz com que a gente possa ter uma reflexão. Agora, ele almeja a seleção brasileira, né? Seria uma consequência natural aí do desempenho que ele teve em 2021. Para isso, ele teria que falar dessa questão, porque a própria CBF, com o caso Caboclo, teve que repensar seu comportamento e o comportamento das suas lideranças, dos seus dirigentes, né? Isso não é mais aceito pelos patrocinadores. Então, você não pode mais tratar as mulheres sem direitos. Não estou dizendo que o Cuca faça isso hoje, mas essa questão ocorreu e ele não pode apagar isso. Isso vai com ele conforme ele for andando. E se ele não tratar, essa ferida nunca vai ser curada, Diego. Pois é, caso Rogério Caboclo, que foi presidente da CBF, afastado depois daquelas denúncias, né, de violência, agressão ali, verbal, assédio moral e até sexual, importunação, né, contra uma funcionária da CBF.